Dando continuidade aqui nas perguntas, professor, por que se batiza em água, óleo e espírito? Vamos lá, vamos tentar tirar essas dúvidas suas. Por que se batiza em água, óleo e espírito? Batismo em água, óleo, espírito. Então vamos lá. Nós temos essa situação aqui, ok? Então água, óleo e espírito. Normalmente existem algumas coisas com relações bíblicas, certo? Então você tem água para purificação, o óleo para ungimento e o espírito para poder. Então vamos lá. Água para purificação, o óleo para ungir e o espírito para poder. Ah, professor, agora estou entendendo como é que é o negócio. Eu posso ungir alguém que não está purificado? Não. Então, eu tenho que colocar classificação. Eu posso batizar em espírito quem não é ungido? Até pode, mas ele não vai ter a devida força, o devido poder que faz. Mesmo porque nós temos que entender o que seria esse batismo de espírito, tá? Que esse daqui, ele tem duas conotações, tá bom? Então vamos lá. O batismo de água, ele é a purificação. A purificação, algumas igrejas dão como se fosse os pecados, né? Por que fala assim, se você se batizar, você acaba com seus pecados e tudo mais, tal? Porque ele tem uma conotação de purificação, de lavar mesmo. A água simboliza lavar. Então vamos lá, vamos lavar o seu corpo para que seu corpo não tenha impurezas. O seu corpo tirar as impurezas. Mas nós sabemos que, por mais que eu possa lavar um corpo, eu sempre vou estar coletando impurezas, porque o próprio corpo é impuro. A própria essência humana, ela é impura. Então, ele e todos os outros, eles entram como um simbolismo. É um simbolismo, símbolo, ok. Só que, mesmo sendo somente um símbolo, ele tem alguma força, ele tem características que dão poder, que dá algumas, sei lá, uma fenomenologia espiritual diferente, professor? Sim. Por quê? Porque são simbolismos que são executados por rituais. E os rituais são as bases das magias. Professor, então o senhor está falando para mim que quando eu pego uma criança e batizo ela na igreja, ou pego alguém e vou na igreja depois de adulto e batizo ela na igreja, esse ritual, ele é uma magia? Ele é uma magia. E é uma magia forte, viu? Por isso que eu falo para as pessoas tomar muito cuidado quando vai fazer o batismo de crianças, para não prometer nada para o espírito. Exemplo, vou fazer o batismo de uma criança. Tá lá, a criança está recém-nascida. Olha, nenezinha, você tá aqui, recém-nascida. Vou pegar aqui meu potinho. Ai, meu nenezinho, vou jogar aguinha em você vou te batizar. Aí eu vou batizo ela, jogo a aguinha. Até aí, jogar água não tem problema. O problema é o que sai da boca. Aí o padre pega e fala assim: eis que eu declaro essa criança como um filho de Deus. Beleza. Ótimo, não é? Ser filho de Deus é ótimo. Eis que eu coloco essa criança para ser uma serva de Maria. Opa, já ferrou.
Professor, ser servo de Maria não é bom? Servo de espírito? Nenhum. Servo de Deus, de espírito não. E se amanhã ela pega e vai para outra religião, vira outra coisa, e aí? Ela fez um ritual aqui, e aí? Isso aqui pode afetar a vida dela? Pode e vai. Mas como vai, professor? Não pode. Será que vai? Vai. Então, vamos lá. Aí tem pessoas que ainda pegam... Rapaz, tem um nome específico que eu esqueci quando ele pega e entrega a criança. Eu esqueci o nome que as igrejas católicas fazem. Igreja não, as pessoas que seguem a igreja católica faz. Não é demandar, não é oferecer, como se fosse... tornar aquela pessoa como se fosse trabalhadora daquele espírito, daquela coisa. Eu esqueci. Se eu chegar lá no fim do vídeo e lembrar, eu falo para vocês. Então, o que acontece? O problema é a fala. É o ritual, é você pegar e prometer coisa. Porque quando você abre um ritual, você está escrevendo no plano espiritual. Não é só uma simbologia, um simbolismo. É um simbolismo que enfiaram ritual, que enfiaram magia. Tem magia ali. Magia não é mágica, viu? Para quem acha que é mágica. Ai, sai uma carta do nada. Oh, não é ilusionismo. Magia é você pegar e usar de mecanismos para controle e manipulação do meio espiritual. É isso que é magia. Tanto é que eu tenho um curso de magia lá, muitas pessoas fazem, tem gente que não entende. Olha, agora quem faz direitinho, segue exatamente como é que eu mando fazer, não tem um que não chega pra mim e fala assim, cara, resolveu minha vida. Mudou assim, nossa, resolveu um monte de pepino que tinha, resolveu, porque você mexe com o plano espiritual, você resolve. Às vezes você tinha bloqueio na sua vida que você nem sabia. Às vezes você tinha ataque que você nem estava sabendo. Às vezes você tinha maldição e macumba em cima de você que você nem sabia que você tinha. A magia, cara, o curso de magia que eu dei é como se fosse um faxinão. É para você ter uma faxina. Agora, se você não gosta de fazer faxina na sua casa, o problema é seu. São ferramentas. Todos os cursos que eu fiz é porque eu uso. Eu somente fiz de um jeito para que outras pessoas possam usar. Mas professor, por que você não faz gratuito? Eu levei anos e anos e anos juntando todas as peças para fazer. Você quer? De graça, nada. No plano espiritual, nada mastigado. É melhor nem passar então, mas é que tem uns que ainda merecem ter. Aí o que acontece? O da água, então ele vai fazer uma purificação. Então ele vai fazer um ritual, magia para purificação. Então ele vai fazer todo um ritual como se fosse de limpeza mesmo do corpo. E o de óleo, professor? O de óleo, ele é para ungir. O que é para ungir? O ungimento, ele é como se fosse o seguinte. Eu vou ungir a pessoa para... Eu vou ungir a pessoa. Vamos lá. Vou ungir a pessoa. Seria mais ou menos o seguinte. Você pegar e colocar ela oficialmente para um posto espiritual, para algo espiritual. Eu vou ungir essa pessoa para ser um servo de Deus. Eu vou ungir essa pessoa para que o Espírito de Deus fique sempre com ela. Eu vou ungir essa pessoa. Então esse ungimento, ele é como se fosse, veja esse ungimento como se fosse um carimbo espiritual. O ungimento é como se fosse uma marca que você vai ficar falando, eis que este é filho de Deus, assim, nessa característica, assim, assim, assado. Depende do ritual que você fez. Porque tem gente que faz unção para as trevas. Tem gente que faz unção para espírito, para Jesus. Eu não quero saber de espírito. O meu negócio é eu com Deus. Espírito eu não quero nem saber. Ah, mas Jesus não me interessa, filho. É para você, para mim não. Jesus, para mim, é um avatar, um ser iluminadíssimo, mas abaixo de Deus. Tudo abaixo de Deus. O universo abaixo de Deus. Então, você tem aquela questão da unção. Então, a unção seria uma marca
E o espírito, e o batismo de espírito é o poder. São espíritos trabalhando com você. Espíritos trabalhando com você. Você tem espíritos de trabalho. Professor, eu posso ter um ritual de batismo de espírito, que normalmente acontece muito num centro. Você pode ir de um centro e você receber uma entidade. Isso é um batismo de espírito, gente. Eu posso ir numa igreja evangélica, como foi feito o meu batismo. O cara vem, Espírito Santo, e vem tacando a mão na minha cabeça, de repente manifestou. Mas é o mesmo espírito que se eu fosse numa umbanda. É que o povo fala, mas eu chamei o Espírito Santo. E na umbanda, eu chamei o caboclo, chamei o preto velho, chamei não sei o quê. É só um nome. Como eles não veem os espíritos, e eu também não via na época, então a gente acha que é diferente, mas não é. Tudo a mesma biroca, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu posso ser batizado no Espírito? Pode. E você vai ter poder? Vai. Por quê? Você vai atender as pessoas, você vai virar um médium de atendimento, então você vai atender, você vai trabalhar, você vai fazer um monte de coisa. Tem pastor que faz também cura, então ele foi batizado em Espírito. Você pode ter certeza que eu nunca vi um que tem poderes de cura, mesmo se não foi batizado no Espírito. A pessoa fala assim, mas professor, eu nunca fui, eu ponho a mão nas pessoas, elas curam. Pois é, elas curam, mas qual é o tipo de cura? É a cura da fé da pessoa, que você estimulou a fé da pessoa, ou é uma fé, ou é de fato, vem um espírito ali, pega o aleijado, faz o aleijado andar e faz algumas coisas doidas. E eu não estou falando daquela coisinha de benzedor. Eu tô falando de poder, de pegar e falar, olha que não sei o que agora sua vida vai melhorar, a vida do cara melhora, e agora suas doenças que está dentro de você vai sair agora, e a doença sai. Eu tô falando desse nível, certo? É poder, não é fé. A fé é o poder intrínseco de cada espírito, de cada ser. Eu tenho um poder dentro de mim, que é a minha fé. Você tem um poder dentro de você, que é a sua fé. Agora tem o poder do Espírito. Esse é poderoso. Esse faz miséria e faz milagre. Então ele pode para trabalho. Tanto é que quando ele não é batizado aqui, e é só aqui, pula aqui, e ele faz algumas coisas erradas, ele perde o poder. Os espíritos se afastam, ele perde o poder. Mas o ungido, quando é batizado, nunca mais perde o poder. Os espíritos não saem mais perto dele. Engraçado, né? Mas é interessante. É assim mais ou menos que funciona. São esses 3 tipos de batismo que nós temos aí. Até tem outros, sabe? Tem do fogo, tem não sei o que. Mas esses daí, fogo, das pedras, não sei do que, esses são magias extras. Eles não são regras de espírito, tá? As regras de espírito são nesse daqui. Fora disso, é tudo magia para você se fortalecer um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, mas para espíritos, para regras espirituais, é esses daqui que manda. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.